Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Lucas capítulo 5. Eu preciso começar por esse texto, porque eu recebi uma figura agora de um irmão, e é sobre a palavra que o Senhor pediu para mim pregar hoje. Eu preciso começar por aqui, porque na hora que eu estava jogado no chão, eu estava dizendo: Senhor, confirma se essa palavra mesmo. Confirma, Senhor. E quando eu levanto do chão, Ele chega e me entrega. Deus mandou eu fazer um desenho e entregar para você. Cadê ele? Está lá. Eu só comecei a rir, né? Porque era exatamente o que Ele tinha mandado eu ministrar hoje aqui. Vamos lá? Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito até aqui. Amém, amém. Obrigado, amado Espírito Santo, por esse momento, por essa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer, ninguém levanta a mão e responde, por favor, tá bom? Quem jogou na Mega Sena da virada aí? Então vamos para a segunda pergunta. Se você tivesse ganhado, não vou dizer que jogou, pastor Céu, vou dizer que ganhou. Ganhou, quanto é que era o valor? O pastor Edson jogou, ele sabe que... no bolão ainda, misericórdia. Bolão dos pastores, sangue de Jesus. Misericórdia, irmão, tem que voltar tudo para a sala de aula. O Neilor disse que não. Ele disse que não, porque vocês falaram, ele entendeu em hebraico, eu não sabia direito o que era. Achou limão? Já troquei minha garrafa. Agora sim. Está empolgado o negócio das crianças hoje. Hoje as crianças vão chegar em casa e vão dormir. Estão cansando das crianças lá, fique tranquilo, tá, irmão? Um contrato nosso é: canse as crianças, bota elas para pular. Quando for para cá já vão dormindo no carro, tá? Estamos ajudando vocês. Amém. Vamos lá então. Vamos que você sozinho ganhou os 600 milhões de reais. O que você faria? Está vendo? Você já pensou no irmão que precisa, no cunhado, no primo, no pai, na mãe? Já pensou na igreja? Já pensou no tio? Você já pensou em todo mundo, correto? É verdade ou não é? Eu, por exemplo, se eu ganhasse um dinheiro desse, eu não queria ver mais ninguém sofrer, irmão. Eu ia embora para a Suíça. Porque lá não tem ninguém sofrendo. Não faz sentido. Então olha aqui, você ganhando uma bolada dessa, você já pensou todo mundo em volta? Um primo que passa dificuldade, que a vida dele não muda. Um amigo que, poxa, que você sabe que seria um cara bom para poder começar um negócio junto com ele. A casinha do pai e da mãe que está caindo na cabeça. Muitos ainda moram em lugar depois de velhinhos. Não, comprar uma casinha, honrar eles. E você começou a pensar em muita gente, correto? Amém? É isso, esse é o coração do ser humano. Ele não precisa nem ser cristão para ele lembrar daqueles que ele ama e que amam ele. Dentro do próprio crime organizado existe um código de ética que eles se protegem, eles se cuidam.
Então as pessoas que têm uma ideologia igual, pessoas que se amam, que se respeitam, elas se protegem, se cuidam. Então quando um tem, todos têm. E todo mundo é abençoado, correto? Amém? Então o cristão, muito mais ainda, quando ele entende isso, muito mais ele quer dividir o que ele tem, muito mais ele quer compartilhar o que ele tem, ele quer que todos em volta estejam bem. Então quando tu pensa numa situação dessa, tu diz assim, uau. E isso é representado agora pela pesca maravilhosa. Pedro, ele passa uma noite inteira. A noite fala de tempo de escuridão, onde você trabalha e você não está vendo nada na frente, mas você continua trabalhando. E por você não ter uma visão do que está na frente, você não consegue desenvolver, ao ponto de que trabalhou ao ponto de cansar-se e não produziu coisa alguma. Chega Jesus, já de manhã, usa o barco dele, quer dizer, toma aquilo que ele tinha como trabalho, aquilo que ele tinha como disponibilidade para produzir. Jesus pega, usa, então ele cede para Jesus. Depois que ele cede para Jesus, como a viúva de Sarepta, que cedeu primeiro para Elias, depois Jesus diz, vai, e agora vai, busca. E ele vai pescar, sob a palavra de Jesus, e ele tem uma pesca tão maravilhosa, que os barcos que estavam perto dele, ele começa a dividir. Vem, e eles começam a repartir o peixe, porque o barco dele, se ele não divide, ele afundava. Ele estava indo a pique por causa daquilo que ele tinha recebido como milagre. Aquilo que ele não tinha nem direito. Ele fez de tudo que ele podia fazer, e com a sua força, com o seu trabalho, ele não conseguiu. Entra Jesus na vida de Pedro, e Jesus muda a história, ele muda o status. Então um pescador, primeiro era um absurdo sair de dia para pescar, porque os peixes veem a rede, os peixes veem a movimentação do barco, eles se assustam facilmente. Então um pescador, que ele sai para pescar, ele não vai de dia, porque de dia é mais difícil, à noite é muito mais fácil pegar os peixes. Mas tinha uma palavra, então agora ele caminha sobre uma palavra, ele não caminhava mais sobre um conhecimento técnico que ele tinha. E Pedro divide o que ele pegou na sua rede. Ontem nós começamos a falar nessa casa sobre um tempo em que Deus vai mover a igreja a favor dos perdidos. Deus vai mover a igreja a favor daquele que não tem Jesus. Pastor Trindade, se eu ganhasse um prêmio daquele, eu dividiria com alguém. E por que eu não divido a salvação que eu recebi de graça? Por que eu não compartilho a vida eterna? Por que eu não divido o maior prêmio? Jesus chegou a falar assim, o que não daria o homem pela sua própria alma? Qual o preço que ele não pagaria? Eu duvido qualquer um de nós aqui dentro que ganhasse aqueles 600 milhões sozinho, e Deus falasse assim, se você der os 600 milhões para a minha obra, eu te torno eterno comigo. Eu duvido qual de vocês que não daria os 600 milhões para Deus, só para ser eterno com Ele. E Alex, recebemos de graça. Temos um tesouro imensurável. Na parábola da pérola, Jesus disse que ele vendeu tudo que tinha para comprar aquela grande pérola. Esse é o reino dos céus. Na parábola do terreno que tinha um tesouro enterrado, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno que tinha um tesouro. Jesus ensinava, o homem, ele daria tudo que ele possui pela sua própria alma, para não ser lançado no inferno. E agora, Evandro, nós recebemos de um jeito tão gracioso e tão sobrenatural, e não dividimos. E não dividimos. Deus está nesses dias mudando o status da igreja. Ontem Deus me deu uma palavra, até o Fábio hoje falou com o pastor, essa frase foi pontual demais. O senhor falou ontem comigo, Deus está mudando o status da igreja de oportunista para intencional.
Ela vai parar de pescar de noite, onde não sabe o que vai acontecer, e agora ela vai ter uma visão, ela vai ter um planejamento, ela vai se planejar, ela vai se projetar, ela vai ser intencional na sua verdade, na verdade que ela carrega. Ela vai tecer um plano para que o propósito de Deus comece a acontecer na vida das pessoas que cercam. Na mediocridade cristã, na pequenez cristã, nós aceitamos a Jesus, recebemos o batismo das águas, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós, somos eternos em Deus, livres do inferno, e agora queremos prosperidade. É o teclado? Então tá bom, assusta. Aí nós queremos prosperidade. Eu não sei aonde nem quem fez isso com a gente, quem enganou nós, que disse: vem para Jesus que agora tu vai enriquecer, vem para Jesus que agora tu vai ter um casamento perfeito, vem para Jesus que agora tu vai ter a saúde maravilhosa, vem para Jesus que agora você vai ser lindo, você vai ter seguidores, vem para Jesus que agora... Eu não sei onde é que enganaram a gente, mas nós acreditamos nessa história e esquecemos o fato de que permanecemos sobre a terra por causa dos perdidos. Não estamos sobre a terra para enriquecer. Aliás, Jesus falou que no mundo tereis aflições. Olha o que é o oportunista, lá no Aurélio, lá no dicionário da língua portuguesa. É o que? Ou aquele que é partidário do oportunismo, aproveitando as ocasiões e os bons momentos para a realização de algo. Esse é o oportunista. Agora, o que é o intencional? Relativo à intenção. Aquilo que é feito de propósito, aquilo que é feito por querer. Ele é intencionado, proposital, deliberado. Ele se planeja para alcançar um objetivo. Isso é ser intencional. Ontem nós falávamos e começamos a pregação ontem, foi muito rápida. O oportunista é aquele assim: olha, se me der uma abertura eu falo de Jesus, se me der uma oportunidade eu falo de Jesus, se acontecer uma situação eu estou aqui, Jesus, é só tu. Não, esse é o oportunista. O intencional não. O intencional, ele trabalha sempre com uma visão. Ele trabalha sempre numa direção, ele trabalha sempre por um propósito. O intencional, ele sabe que quando ele entra no ambiente, Deus o colocou ali por uma oportunidade. Agora ele não é oportunista, ele tenta entender o que Deus está fazendo e ele se posiciona para cumprir o propósito. Só isso, é o intencional. O intencional normalmente, ele perde a sua vida para que ele cumpra o propósito. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 13, lá no versículo 3 ao 8. Mateus 13, do 3 ao 8. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra a 60, e outro a 30 por um. Pode parar um pouquinho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A parábola do semeador que Jesus Cristo ele passa para nós, ele está nos dizendo assim: você é um semeador, você tem uma semente. Todo o teu trabalho é acreditar na semente e não na terra. Deus está invertendo o oportunista para o intencional. Sabe o que acontece, pastor Rica? Não, esse cara dentro fala de Jesus porque ele não vai nem aceitar eu ouvir. Não, essa aqui precisa. Essa mulher aqui, ela é bem quebrantada. Como ela é quebrantada? Eu vou falar de Jesus e ela vai entender. Nós julgamos o solo e não julgamos a semente. E por não julgarmos a semente, solos bons estão sendo perdidos.
e solos horríveis estão recebendo sementes. Quando o semeador, ele sai, Jesus começa a parábola dizendo, o semeador saiu a semear. Ele foi intencional. Ele tinha uma boa semente. E a sua semente, ela falava de vida. Ele sabia que aquela semente ia gerar vida. Ele não temeu pela palavra, ele não temeu pela semente que ele carregava, porque agora não dependia mais dele, dependia do solo, de quem recebia a semente. Ele era um semeador, na sua aljava tinha sementes, a parte dele era ser intencional. Vou falar em tempo e fora do tempo. Entramos num ciclo que nós ficamos escolhendo quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Esse primo, se falar de Jesus, ele é muito idólatra, ele é muito bagunceiro, é um cara prostituta, é promíscuo. Nós ficamos julgando o solo constantemente, e a semente que temos na nossa mão, que é uma semente poderosa para mudar a história de uma pessoa, não damos crédito a ela. E nós esquecemos do poder da semente. E aí nós escolhemos os bonzinhos para ir para o céu e os maus, não, nem adianta falar de Jesus. Os maus é perda de tempo. E a impressão que temos, que nós agora conhecemos o solo e desprezamos a semente. Enquanto estávamos no jardim do Éden, nós éramos jardineiros. Mas quando nós saímos do jardim do Éden, tornamos-nos agricultores. Sabe por que, Ezequias? Porque dentro do jardim do Éden tinha toda sorte de frutas. Dali a semente foi para fora. Dali do ambiente seguro, o mundo hostil deveria agora ser semeado. O mundo perdido agora deveria ser cheio daquilo que havia no tempo do Éden. Jardineiros para agricultores. Jardineiros cuidam da beleza, do enfeite. O agricultor cuida do sustento, da vida. É muito diferente. Há uma distância muito grande ainda, que ambos mexem com o solo e com a terra. Abre sua mão um pouquinho, por gentileza. Dá uma olhadinha na sua mão. Quanto que você acha que tem de semente na tua mão? Fica olhando para a sua mão, por gentileza, não olhe para mim. Sabia que na sua mão tem uma semente chamada milagre, que tem pessoas que estão esperando ele? Na tua mão tem uma semente chamada cura, e tem pessoas que estão esperando essa semente. Na tua mão tem uma semente chamada restauração de casamento, e tem uma pessoa esperando essa semente. Na tua mão tem uma semente chamada salvação e vida eterna, e tem pessoas esperando essa semente. Na tua mão tem uma semente chamada convicção de quem é Jesus Cristo, e você carrega essa semente, e tem uma pessoa esperando essa convicção sobre o coração dela. A sua mão está cheia de sementes. O Senhor nos torna semeadores da sua verdade. Ele nos tornou semeadores da sua palavra. Ele tornou-nos semeadores do reino. O que estamos fazendo com essas sementes? Essas sementes, elas não servem para nós. Elas não são nossas. Deus não nos deixa aproveitar delas, até porque a semente que nós usamos, alguém nos entregou. Por isso que Jesus fala para a samaritana: se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria águas. Então agora ele entrega água para ela. Quando ele entrega água para ela, assim, dentro de ti se faria uma fonte que saltaria para a vida eterna. Então ela recebe a água da fonte da vida, agora dentro dela gera uma fonte de águas vivas. Aquela água já não é mais para ela, aquela precisava, Jesus entregou. Agora a água que se jorrava dentro dela foi para a cidade onde ela entrou e trouxe os homens para fora. A fonte que fez dentro dela serviu à cidade. A água que ela precisava, Jesus entregou.
E aquela água que ela recebeu, a água da vida, Jesus Cristo, a palavra, fez dentro dela uma fonte de vida eterna. E agora ela entrou pela cidade, anunciando o reino de Deus. Venham e vejam o profeta que falou tudo o que acontece na minha vida. E aquela cidade foi impactada e tocada pelo poder de Deus, porque alguém que recebeu uma semente saiu repartindo e dividindo. Talvez se você veio fazer as primícias aqui porque você quer que Deus mude o teu ano, eu vou dizer uma coisa para ti: Jesus hoje está cantando para ti: muda de vida ou vai me perder. Jesus está mudando o status de oportunista para intencional. Se há uma coisa que enriquece um homem ou uma mulher de Deus, eu sei porque eu sou testemunha, é falar do amor de Deus para alguém. Se há uma coisa que prospera alguém, é anunciar Jesus Cristo para alguém. Quando o Senhor nos deixa, a última vez que Ele aparece aos discípulos, a última vez que Ele se manifesta aos discípulos que estavam fechados naquela casa, lá em Marcos capítulo 16, lá do versículo 15 em diante, Ele dá as últimas instruções. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, agora eu vos entreguei uma sementeira, eu vos entreguei semente. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado, porém que não quer, já está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem: em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome profetizarão. Se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Pegarão em serpentes. Ele diz assim: agora vocês têm uma semente e autoridade, vão! Mas ainda estamos esperando o casamento perfeito, a saúde perfeita, o negócio perfeito, a prosperidade perfeita. E os testemunhos viraram só de coisas e negócios terrenos e passageiros. Se nós parar para analisar a parábola do semeador, ele fala da terra. A terra somos nós somos pó. Ele fala: teve pó, que a terra caiu, que ele era pedregoso, o coração duro, o coração que rejeita. Então ele até entendeu, mas ele não aceitou, ele rejeitou e não criou raiz. E aquela palavra, aquela semente morreu. Teve aquele que era a terra da beira do caminho. Ele até aceitou e gostou, mas ele ouviu tantas doutrinas, tantas coisas, tanta ideologia, tantas religiões, que no final ele virou virou um sincretismo a vida dele. E ele perdeu a salvação. As aves, os pensamentos múltiplos levaram a salvação. O outro caiu na terra, mas a terra ela era com espinhos. Ele era envolvido com os seus negócios, com a sua vida, com os seus estudos, com os seus planos terrenos e findáveis, planos terrenos não duradouros. Ele era tão envolvido com essas coisas, com espinho. As ocupações desse mundo sufocaram a palavra nele, e ele também morreu a semente. Mas houve o quarto solo que recebeu, e aquela semente multiplicou. E agora ela multiplicou pelos 3 que não quiseram. Multiplicou a 30, já supriu os 3. A 60, dobrou. E a 100, multiplicou. Agora alguém que entendeu poder viver uma fartura que só Deus pode prover. O que eu acredito, que nós estamos perdendo muito tempo como igreja, não cumprindo o propósito. Quando Jesus Cristo foi crucificado, os soldados lhe tiraram a túnica e o vestido. O vestido era o que cobria o corpo, a vergonha. Aquele paninho nas partes íntimas de Jesus, quem pintou foi Miguel Ângelo. Ele que pintou aquilo ali para disfarçar. Mas Jesus foi pendurado, segundo os historiadores, nu na cruz, a sua vergonha exposta. O seu vestido que fala de cobrir a sua vergonha, quer dizer, o que cobre a vergonha da igreja, foi dividido em 4 partes. Que coincidência, pastor Selmo. O vestido foi rasgado em 4 pedaços e lançaram sorte. 4 são o número das sementes que o semeador, dos solos que o semeador lançou. A túnica, eles não repartiram. Por quê? Porque a túnica era feita de um tecido só, Alex. Então, a túnica foi lançada sorte em cima dela. A túnica fala da identidade. A túnica é a capa. Alguém tinha que assumir a identidade de Cristo. E eu acredito que aquele soldado romano que olhou para ele e disse: esse verdadeiramente é o Filho de Deus, foi o cara que ganhou a túnica no sorteio. Ser cristão é muito profundo. Ser cristão não é um mendigo miserável com uma canequinha na mão, participando de mais uma campanha de 5 não sei o que, de 7 não sei o que, de mais não sei o que, de um receba, de uma mão na cabeça. Isso é coisa de miserável, de mendigos da fé.
Satanás está muito feliz com essas campanhas, porque ela tem mudado a história de pessoas, mas não tem mudado a história de uma família. Tem mudado o negócio de uma pessoa, mas não tem mudado a história de uma cidade. Nos enclausuramos, nos fechamos dentro de um plano pessoal, e o plano de Deus não acontece nem executado por nós, porque as almas estão sendo perdidas, e mais uma geração se passando sem que o amor de Deus seja divulgado. Guarde o que tem dentro, mas cultive aquilo que está do lado de fora. Guarde o que está dentro de você, mas o que está do lado de fora nós precisamos começar a cultivar. Precisamos começar a acreditar no solo que está em volta de nós. Começamos a compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. No ambiente de trabalho, eu sei, você é pago para trabalhar, não é pago para ficar evangelizando enquanto o patrão está te pagando. Honre e respeite isso. Mas você tem o seu intervalo, sente com as pessoas. Eu quero conversar com vocês. Comece a falar do amor de Deus. Não fale de uma religião, não convide para uma igreja, convide para Jesus. Leve para Jesus. Talvez não era o que você queria ouvir, mas Jesus está voltando, e eu quero que você não se apresente diante dele com as tuas mãos vazias, porque seria terrível chegarmos diante do Senhor e não termos nada para apresentar a Ele. Seria terrível chegarmos diante de Deus e não podemos falar de uma alma que apresentamos a Cristo. Ontem eu falava, 1000 vezes uma ovelha doente que gera filhos do que uma ovelha perfeita estéril. Para mim, 1000 vezes então um crente, um membro, um irmão que dá problema, que incomoda, mas sempre apresenta Jesus para alguém, sempre traz alguém para Cristo, do que alguém que nunca incomodou e que também nunca apresentou Jesus para ninguém. Eu prefiro o perturbado ganhador de almas do que o santarrão que não fala de Jesus para ninguém. Oh, que dera cheio de perturbado ganhando alma para Jesus. Você me perdoe se eu estou mexendo com o teu brilho, mas eu acredito que Jesus não seria diferente. Ele queria o cara que tem problema, que incomoda, mas que traz pessoas para Ele, do que aquele que é o perfeitinho, que é uma ovelha que só come, engorda e não gera filhos. Essa ovelha só dá despesa. Nós precisamos entender qual o plano de Deus e o propósito pelo qual nós estamos sobre a terra ainda. Nós não estamos sobre a terra porque estamos esperando a volta de Jesus. Esquece disso. Tira da tua cabeça isso, por favor. Tira da tua cabeça. Eu estamos na terra porque Jesus ainda não voltou. Esquece, para com isso. A volta de Jesus é certa. Eu não preciso me preocupar mais com isso. Ele vai voltar, eu querendo ou não, Ele vai voltar. Então não me preocupo, eu não estou aqui esperando a volta de Jesus. Eu estou aqui porque ainda tem um plano a ser executado. Ainda tem lugares à mesa, como eu falei ontem. Ainda tem pessoas para serem alcançadas. Eu estou aqui porque o número dos salvos não se completou. É por isso. Eu não estou esperando a volta de Jesus. Eu estou tentando cumprir o plano dele sobre a terra. É só para isso que eu estou aqui. Não é para mais nada. Se eu estou esperando Jesus voltar, então eu devo ficar dentro da minha casa, fechadinho. Aliás, desliga a televisão, desliga a internet, para você não cair no pecado nem nada. E fique e se torne um amish. Crie uma comunidade, se tranque no meio do mato. E eu vejo que Jesus já abandonou ele já faz tempo. Até porque Jesus Cristo nunca participou de nenhuma sociedade secreta sequer fechada. Pelo contrário, né, irmão? Ele sendo Deus, pastor Ezequias, ele abre a porta do céu. Eu sou o caminho. Olha, o céu que é o lugar de Deus, santidade, ele diz, agora quem quiser entrar pode entrar. Quem quiser entrar pode entrar. E é tão legal essa porta que o primeiro cara que passa pela porta é um ladrão. Que
Foi declarado por Jesus, dizendo que outros não foram antes que reconheceram Ele, mas declarado por Jesus, foi Ele. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, em suma, exceto por aqueles irmãos que o aceitaram e partiram naquele período, que nós não sabemos, mas em suma, eu tenho aquele camarada como o primeiro convidado que entrou com Jesus. Jesus disse: vamos embora, eles vão, estou contigo. Lembra de mim entrar no paraíso? Vão, é hoje, é nós. A porta está aberta e não tem pedágio. Eu até digo que se nós começássemos a nos preocupar mais com as almas perdidas, com aqueles que não conhecem Jesus, a nossa vida, a nossa situação em todas as áreas seria mais bem conduzida. Quando eu parti para o ministério, há quase 23 anos atrás, que o Senhor falou para mim largar tudo em minha vida profissional, e a única pergunta que eu fiz para Deus foi a seguinte: o que será dos meus filhos? O Guilherme é meu filho mais velho, ele tinha 10 anos de idade, a Nicole tinha 8 anos e o Samuel tinha 3 anos de idade, e eu tinha um ótimo salário. Eu disse: Deus, o que vai ser dos meus filhos? A faculdade, o futuro deles, o que vai ser deles? Aí o Senhor falou comigo uma coisa só, na oração ele falou assim: ó, cuida dos meus, porque dos teus eu cuido. Naquele dia eu aprendi a grande lição da minha vida: enquanto eu cuido dos perdidos, todos os meus negócios Ele cuida para mim. Talvez pareça um absurdo para você, mas o dono da Diversey Lever, que já partiu com Jesus, lembra Lever, Unilever, fabrica produto de limpeza pesado e doméstico. A Unilever, que é uma mundial, quando ele começou o negócio dele, tem um livro dele que dá o testemunho dele, eu não lembro o nome dele agora. A conversa dele com Deus foi o seguinte: se tu, Senhor, cuidar de mim, todas as pessoas que sentarem diante de mim para negociar, eu vou pedir 5 minutos para falar do teu amor. E ele fez isso até morrer. Quando ele morreu, ele dava 90% do seu prolabore para missões, ele vivia com 10% do seu salário, de tanto dinheiro que ele ganhava. Mas ele nunca deixou de fazer isso. Quem sentava pela primeira vez na presença dele, ele dizia: me dá 5 minutos. Ele abria a Bíblia e falava do plano da salvação. Muitos não aceitaram, tem minha religião, mas outros aceitaram. Ele só cuidou dos de Deus, que Deus cuidou dos dele. Já estou entendendo a guerra hoje. Estou entendendo a guerra. Obrigado, Espírito Santo. É por isso que o diabo está cabreiro hoje, porque Deus está dando uma chave e nós vamos virar ela. Nós vamos começar a se preocupar com a gente, começar a se preocupar com os outros, e Ele vai começar a virar a nossa chave. Essa é a chave hoje. É por isso a guerra. Estou sentindo no meu espírito agora. Estou entendendo, Rica. Por quê? Ele está dando uma chave. Quando nós começarmos a nos importar com os perdidos, começarmos, isso, demônio, o problema é teu. O Senhor dos Exércitos te repreenda, Satanás. Quando começarmos a nos importar com aqueles que Ele colocou em volta de nós, que não o conhecem, quando começarmos a nos responsabilizar pelas almas que estão perdidas diante de nós, os nossos negócios serão guardados e protegidos pelo próprio Deus. Porque Deus não deixou o plano B. Os próprios anjos disseram: Senhor, deixa-nos ir pregar. Jesus disse: não. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, mas eles é que têm que falar. Deus não quer pessoas vivendo no reino improdutivas. Não é possível isso. Nós falhamos com a verdade que carregamos. Sementes que estão no bolso podres. Sabe como é que era o maná? Gilvan, o maná que eu guardava para amanhã, ele amanhecia com bicho. O maná de hoje era para hoje. O dia de amanhã pertence ao Senhor. O deserto é um lugar árido, um lugar que não adianta plantar porque você não colhe, cavar porque não tem água. É Deus quem provê tudo. Deus provê a semente, Deus provê a água, Deus provê o solo, Deus provê tudo. Deus provê, Deus proverá. Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus que a gente serve. O nosso papel é só semear. Todos os dias Deus enviava. Há uma esperança gerada no coração da terra em relação à igreja. E muitos de nós falamos assim, Ezequias: quando a igreja for tirada aqui, Rose, o Espírito Santo vai ser retirado da igreja. O que vai ser o mundo? Que caos que vai ser o mundo? Nós temos que começar a chorar por esse dia.
Porque nesse dia, o próprio Deus, eu acredito que vai chorar pelas almas que não se renderam a Ele. Parece que vai ser um alívio para nós. A voz de Deus, eu ouvi hoje de uma pessoa do Allen. A voz de Deus é a voz de Deus. Ou você obedece, ou você padece. Ou nós começamos a ouvir o que Deus está falando para esses dias. Nós sabemos o que está sendo anunciado pelo mundo, inclusive para o Brasil. Nós sabemos. Ou nós obedecemos o que Deus está falando, ou vamos padecer o que o mundo está apresentando. Não estou te ameaçando, eu estou falando pelo Espírito de Deus. O que está vindo do meu coração, o que Deus ministrou para mim esse último mês inteiro. Ou vocês comecem a semear a semente que lhes dei, ou vocês não terão o que colher mais tarde. Ou vocês começam a semear, ou vocês não vão ter o que colher. Inclusive ele chega a dizer que devemos adquirir amigos com as riquezas injustas, para que eles nos recebam nos portais celestiais. Ele fala: o recurso que eu te dei, use para alcançar alguém. Tenha um propósito, seja intencional. A chave do ano de 2025 é amar ao próximo como a si mesmo. Ou alguém aqui gostaria de ir para o inferno? Eu acho que a maior vergonha do cristão hoje é ter passado um ano como 2024 sem ter ganho uma alma para Jesus, sem ter apresentado uma alma para Jesus. E talvez você, pastor, mas não é o meu negócio. Escuta, querido, o único talento que ficou na mão de toda a igreja é o do evangelista. Lembra o talento que enterrou? E sabe da história da parábola, né? Não negociou, ele vai tirar e vai dar para quem negociou e vai lançar fora nas trevas exteriores. A parábola dos talentos fala isso. Me perdoe, eu não estou pregando uma palavra de ameaças, eu estou falando uma verdade bíblica. Os dias que nós estamos entrando são dias que Deus tem negócios excelentes para a igreja, mas a igreja precisa entender os negócios de Deus. Ela precisa parar de ser oportunista e ela tem que começar a ser intencional. Eu entendi, Senhor, as pessoas que Tu colocou do meu lado, eu preciso apresentar a elas o Teu amor. Se elas vão aceitar ou não, fique tranquilo. Pela parábola do semeador, somente 25% entendeu, mas o semeador não deixou de semear. 75% rejeitou. Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai nos chamar lá no tribunal de Cristo. E lá no tribunal de Cristo, as nossas obras serão apresentadas diante do Senhor. É a única verdade que podemos considerar. Todo o resto é efêmero. Todo o resto é muito pequeno, é muito passageiro, é muito subjetivo. Nada é constante, nada é pleno, nada é perene, nada é eterno, a não ser as promessas do Senhor. Nada. Aquilo que tem valor para você, para mim, quando eu morrer, a família deve jogar fora. Eu tenho uma coleção de Hot Wheels que quando eu morrer, provavelmente aquilo vai ser distribuído, repartido, dividido e acabou. Eu gosto daquilo, sei lá. Eu tenho a minha moto, provavelmente a minha Harley vai ficar com o Guilherme, que ele é doido por aquela moto. Só depois de eu morrer. Apesar que o começo do ano passado já fui a minha Ducati para o Selmo já também, né? O Selmo passou um som. Ei, vamos ser inteligentes. Essa é a noite do teu milagre, receba. Este ano é um ano de prosperidade. Esse é o ano que Deus vai multiplicar os teus negócios vão crescer. Tudo isso é muito efêmero, muito passageiro. É muito fútil, se não inútil. É muito rápido, Hélida. E os dias que se passam as nossas sementes guardadas,
almas em volta de nós morrendo, indo para o inferno, vidas sendo perdidas. E Deus, quando Ele nos faz, Edevandro, Ele nos dá livre-arbítrio. Então nunca foi a vontade de Deus que uma alma fosse para o inferno. Provavelmente foi a nossa condição de falhar no que deveríamos ter feito com aquela vida que se perdeu. Nunca foi a vontade de Deus que alguém fosse para o inferno. Mas em algum momento falhamos, não falando de Jesus para aquela pessoa. Ficamos julgando a terra e não valorizamos a semente. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder para mudar a história de um homem. Ele é poder para mudar a sorte de um homem. E uma vez eu ouvi uma frase enquanto eu pregava aqui na Sena, lá na rua São Paulo, e a frase era a seguinte: para um verdadeiro cristão, uma ida na padaria é uma viagem missionária. Quer dizer, para alguém que entendeu quem ele é no reino, qualquer lugar que ele vai é uma oportunidade para ele ser intencional. Eu acredito que Jesus Cristo, Ele está fazendo algo novo, amém? Amém? Algo novo Ele está fazendo. Quando nós atraímos a presença de Deus para a minha casa, para os meus negócios, para a igreja, quando eu atraio a presença de Deus para a minha faculdade, Deus muda o ambiente. Ele muda, é a presença dEle. Onde Deus está, o mal tem que sair. Agora, quando eu vou para Deus, Deus muda eu. Quando eu acesso a presença dEle, Ele muda a minha concepção de vida, de existência. Os valores, eles cambeiam. Quando eu vou a Deus, quando eu busco a sua face, a sua presença, eu começo a entender o plano de Deus, a vontade de Deus. Aí eu começo a ver das alturas de Deus realmente os valores eternos, as coisas preciosas, os tesouros da terra, as coisas que têm sentido, as coisas que têm valor, as coisas que são eternas, as coisas que são perenes. E eu acredito que quando entrar para os portais celestiais, muita gente vai vir me dar abraço que eu nem lembro. Ai, pastor, obrigado, porque um dia tu falou de Jesus para mim, nem lembro, onde é que foi? Foi lá, no tal lugar, assim, quantas pessoas? Quantos? Eu lembro que nós subindo um vulcão lá na África, estávamos subindo o vulcão para lá em cima fazer um ato profético. No meio do caminho encontramos um senhorzinho, um africano, estava mexendo umas pedras lá, queria fazer uma casa para ele, um senhorzinho de 80 e poucos anos. Paramos, tudo bem, nós estamos subindo com o jipão, passando por meio das pedras. E aí começamos a falar de Jesus para ele, o tradutor junto, falando de Jesus, e o velhinho olhando para nós, e ficamos ali uma meia hora. Quando eu falei: você não quer aceitar Jesus? Eu quero. Começou a chorar. Irmãos, eu orei por ele, botei a mão na cabeça dele, daquele homem. Nunca mais vou ver ele na minha vida, talvez. Mas quando entrar no céu, eu joguei uma semente e ela pegou uma terra boa. E vai saber se aquele cara já não ganhou uma monteira de gente lá. Porque uma semente, cara, quando ela cai na terra, ela germina muitas coisas. Ver uma pessoa sendo curada é maravilhoso. Agora, uma amiga sua, um amigo seu entregando a vida para Jesus não tem preço. Nós precisamos começar a ser intencionais naquilo que carregamos. As primícias desse ano vai ser muito forte. O Senhor falou assim: eu estou mudando o status, eu estou preparando a minha igreja para o último sprint, o final da corrida, aqueles 100 metros que o cara dá o sangue, aqueles 100 metros que as dores, a gente nem se importa com as dores, o calo, a cãibra, isso tudo fica de lado. Tanto que os corredores, os últimos 100 metros, quando eles passam a linha de chegada, a grande maioria de uma maratona, eles caem, eles não conseguem nem ficar em pé, de tanta dor, a atrofia toma conta dos músculos. Mas quando eles viram 100 metros, a faixinha dos 100 metros, está na hora de a gente parar de olhar para nossas dores e nossos problemas e olhar para o propósito. Você já pensou se cada um de nós, durante 2025, trouxéssemos mais uma pessoa para Jesus? Esse número seria dobrado. Se a igreja de Cristo, nessa terra, nessa cidade,
cada membro, cada um que se diz cristão, trouxesse uma pessoa para Jesus, você consegue imaginar o que aconteceria com a nossa cidade? Mas os crentes ainda estão com a canequinha pedindo uma esmola, um milagre. Só gostaria que a próxima vez que você participar de uma campanha de não sei o que, você tivesse a displicência de falar para Jesus: eu não mereço a graça, porque eu ainda não divido ela com ninguém. Eu tenho necessidades também, pode ter certeza disso. Tenho chorado bastante lá no meu cantinho, lá no meu escritório. Agora eu estou lá dentro do guarda-roupa, lá no cantinho da minha roupa, lá na casa que eu estou. Põe a cara no chão lá, e lá eu choro, e lá eu oro. Lá eu falo com Deus. Está 10. Aí quando eu saio animado, tudo bem? Ei, pastor, tudo bem? Meu Deus, só Deus sabe. Mais quebrado às vezes que arroz de terceira. E não uma falsidade. É porque Jesus mora em mim. E se eu penso que algo fora é mais importante do que eu tenho dentro, eu preciso preservar o que está dentro, mas cultivar o que está fora. Eu preservo o que está dentro, eu não menosprezo o que está dentro. Eu não posso, senão minha própria vida fica sem sentido. Nos dias que se aproximam, Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha por uma nação que está perdida. Deus está procurando pessoas que entenderam o que vai acontecer daqui para frente. Eu quero encerrando a minha palavra. Não é tempo de ser oportunista. Se ela me der uma brecha, eu vou falar de Jesus. Se acontecer uma situação, eu apresento Jesus. É tempo de ser intencional. Crie uma situação, crie um ambiente, crie uma oportunidade para que as pessoas possam conhecer Jesus. Tinha um missionário, acho que era no Rio de Janeiro, eu já li essa história dele faz alguns anos. E ele entrava no ônibus, aquele calor infernal, aquele ônibus socado. Aí a galera ele já dizia assim: meu gente, que calor aqui dentro, não. E a galera: meu, tá demais, né? E ele já falava: pois é, o inferno vai ser mais quente ainda. O cara era intencional. E você tem pensado na sua alma que é eterna? Tu já imaginou passar a eternidade num lugar mais apertado do que esse, mais calor do que tem aqui? Tu já imaginou passar uma eternidade sofrendo num lugar quente, terrível, sendo atormentado? Tu já pensou o que é passar uma vida eterna dentro de um busão desse? Tu é louco? E ali pessoas: eu preciso voltar para Jesus, eu preciso aceitar Jesus. Ele era intencional, porque ele sabia que tinha um ambiente propício, e ele usava de uma estratégia que fazia as pessoas entenderem. Eu lembro que quando a minha nora fazia faculdade, a Duane, nós começamos um projeto lá dentro da faculdade, o Grupo Gerar. E muitos milagres. No começo a gente era ridicularizado, sentado na beira de um corredor. Eu estava lá junto com eles, no horário do recreio. No intervalo eu ia para lá toda terça-feira. Sentava no corredor com violãozinho e ficava lá eles tocando, 3, 4 em volta de mim, eu com eles. E daqui a pouco abria a Bíblia, falava em 5 minutos, orava por eles. E o negócio foi crescendo. Resumindo a história, tiveram que dar uma sala para nós, porque nós estávamos parando o corredor. Tinha uns 50, 60 no corredor, fechando o corredor. Ninguém passava por ali, nós já chapando, orando, expulsando o demônio, ganhando alma para Jesus. Aí o que fizeram? Deram uma sala para tirar a gente do corredor. Aí botaram nós numa sala, irmãos, a sala ficou pequena, passaram para outra sala. Pessoas sendo curadas, jovens, alunos sendo curados. Cara, na época da prova, era uma delícia. Cara, Jesus da tua vida, Ele te dá sabedoria. Cara, eu preciso de Jesus. Cara, todo mundo aceitava Jesus na época da prova. Depois tudo desviava também, né? Mas tudo... Não estou nem aí, cara. O semeador saiu a semear. Se de 100, 25 ficasse. Tudo que eu peço é que o Espírito Santo lhe torne intencional naquilo que tu carrega. Que a tua semente não seja guardada e nem fique escolhendo terra para semeá-la. O meu patrão,
Ele não, se falar de Jesus, é capaz dele me xingar. Ele só pode ser uma terra que tem espinhos. Ele está tão ocupado com a vida que vai dizer, não, obrigado, cara, mas você lançou a semente. Eu lembro de um diretor de uma empresa que eu trabalhei, que ele acreditava na doutrina da reencarnação. E eu um dia falei para ele assim, vamos lá então, como é que é a doutrina da reencarnação? Todo ser humano que morre, ele reencarna. Nós já reencarnamos para evoluir ou para pagar os erros que fizemos e tal, e tal, e tal. Uau, eu deixei ele me explicar. Ainda que eu conheço, eu estudo religiões. Aí eu falei para ele assim, então tá bom. Então eu sendo um cristão, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Então eu sendo um cristão, se eu morrer eu vou reencarnar. Claro, e tu vai reencarnar evoluído, melhor. Uau, que legal, então eu não preciso seguir a tua religião para reencarnar. Aí ele olhou, não precisa. Todo ser humano reencarna. Uau, cara, então é 10. Pô, gostei. Então eu posso ser cristão e vou reencarnar do mesmo jeito. Não, inclusive os cristãos são pessoas que reencarnam melhores. Uau, que legal, top. Mas vamos assim que tu está errado e eu estou certo. Não vamos falar nem de fé, vamos falar de matemática, lógica. Vamos que está escrito na Bíblia, um homem cabe morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Se você morrer não acreditando em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você vai para o inferno pela Bíblia Sagrada. Ele olhou para mim, disse, pô cara, acabasse com a minha religião, cara. Não precisa de fé. Pela lógica, você servia a Jesus. Se nós dois estivermos errados, nós reencarnamos. Agora, se nós dois estivermos certos, nós somos salvos. E quem não confessou Jesus como Senhor e Salvador, está no inferno. Eu não sei o que aconteceu com aquele cara que logo saiu da empresa, mas ele nunca mais prestou para acreditar no que ele acreditava. Mas a semente foi lançada. Para mim encerrar, novamente, abra suas mãos e olhe para as suas mãos. Se você tiver coragem, repita assim, Senhor, mais forte, Senhor, as minhas mãos estão cheias de sementes. Eu entendo, pela tua palavra, que eu sou portador da salvação e do milagre de alguém. Senhor, eu sei que quando entrar na tua presença, as sementes não existirão mais. Eu só terei em minhas mãos os frutos que eu colher da minha semeadura. Senhor, me dá sabedoria do semeador, que eu pare de escolher a terra, que eu pare de julgar quem merece e quem não merece, quem precisa e quem não precisa. Senhor, eu lhe peço, me ensina a semear. Senhor, me ensina a ser intencional. Eu tenho a minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho meus colegas, eu tenho meus vizinhos, eu tenho os que eu encontro pelo caminho. Senhor, eu tenho tanta terra para semear, e eu lhe peço, multiplica a minha sementeira. Eu entendi, e eu vou, pelo teu Espírito, dividir o que de graça recebi, a minha salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Fique em pé comigo, por favor.